Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Mandou você gostar dessa mulher de fases? Uma hora complicada, outra hora perfeitinha. Mas sinceramente, entre nós mulheres, quando é que a gente não tá passando por uma fase? Isso tem uma explicação. Hormônios. Os hormônios regulam as fases da vida de toda mulher. E é difícil o outro entender sem sentir, sem passar pelas dores que nós passamos, sem vivenciar turbilhões de emoções que sobem e descem, sem sofrer com a tão temida menopausa. Mas será que mesmo compartilhando de todas essas experiências, nós mulheres compreendemos e abraçamos essas fases? Estamos todos preparados para lidar e respeitar as intempéries femininas? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes, um prazer estar hoje aqui conversando sobre esse tema que faz parte da minha vida inteira, obviamente, de tantas mulheres, e acho que sim, também faz parte da vida dos homens que acompanham, mas eu acho que isso que você falou de fases, né, Bruna, a gente hoje está aqui para conversar um pouco sobre várias fases que a gente passa, e quanto mais informação a gente tem, quanto mais informação a gente consegue passar para as pessoas, eu acho que fica, não que fique fácil de passar, mas eu acho que sim, ameniza as fases que a gente passa, aprende a aceitar, aprende a conduzir de uma melhor maneira. Então, vai ser um prazer a gente hoje falar sobre vários temas aqui da vida da mulher, desde menina até a mulher madura, até a mulher mais velha, mais idosa, como quer cada um aí gosta de falar e prefere, mas eu acho que a gente tem muito que aprender sempre, e quanto mais a gente sabe, melhor a gente consegue viver. A nossa convidada nesse especial que celebra o mês das mulheres é a médica endocrinologista Thaís Mussi. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Bruna, muito obrigada, Camila, pelo convite. Eu estou super feliz de estar falando sobre esse tema que nós, todas mulheres, passamos, como estávamos conversando, sempre estamos em alguma fase. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso de te receber, doutora, e eu queria começar te perguntando sobre o porquê de os hormônios serem tão decisivos, né, para as fases da vida da mulher, e se a gente pode aplicar a mesma lógica para os homens. Bruna, infelizmente não. Vou romantizar um pouco dizendo que talvez isso que nos torne tão especiais e tão diferentes, mas os homens eles não sofrem com todas essas flutuações hormonais que nós sofremos. Então, se a gente parar para pensar, não digo tanto tempo atrás, mas na época assim, das nossas mães, das nossas avós, o primeiro grande marco da fase da menina, quando ela vai ficar mocinha, que vem a menstruação, era uma coisa vista até como uma vergonha mesmo, se escondia isso, então assim, nossa, ficar menstruada, era algo assim que não podia ser falado, estou naqueles dias, era todo um tabu em cima disso. Então, acho que desde pequena, nós, mulheres, aprendemos assim, desde muito cedo, porque, né, hoje está cada vez mais cedo a questão da puberdade das meninas, mas toda essa oscilação, os homens passam inicialmente na puberdade. Aí sim, eles saem de meninos para se tornarem homens mesmo, né, com todo o pico hormonal, mas depois é mais uma constância, tanto que a andropausa é algo extremamente discutido ainda, mas nós mulheres não, nós mulheres temos todas essas alterações. É puberdade, é gestação, é pré-menopausa, é menopausa, é muita coisa que entra na conta, né? E a gente pode, então, definir quais são esses hormônios principais, os hormônios femininos? Claro, com certeza. Então, assim, primeiro que acaba afetando, o que a gente entra em contato primeiro? Com o estrogênio, com a progesterona. Então, a hora que saímos da infância e começamos a ficar em idade fértil, porque o menstruar, a menarca, que é a primeira menstruação que nós temos na vida, nós mulheres temos na vida, essa menarca, ela marca o nosso início, vamos dizer, de uma fase fértil, embora
né, seja cada vez mais precoce, como eu disse. Não necessariamente você vai engravidar tão cedo assim, mas esse é o primeiro marco. Então, quando nós temos toda essa questão hormonal do estrogênio, da progesterona entrando em ação, essa entrada na puberdade. Depois disso, vamos pensar na gestação. A gestação aí já é outra inundação hormonal. Mas só para eu pegar o raciocínio aqui, Bruna, e não me perder, muitas meninas também nessa fase da puberdade passam por algo que é bem desafiador, que é a síndrome dos ovários policísticos, que é algo hormonal também, de fundo hormonal, e que pode atrapalhar muito essa fase que já é extremamente desafiadora, mas essa enxurrada hormonal da síndrome dos ovários policísticos, com alteração de uma resistência insulínica, alteração da testosterona algumas vezes, também essas alterações hormonais também fazem parte. Então, vamos fazendo uma escadinha aí, vamos construindo um raciocínio. Puberdade, com uma possível síndrome dos ovários policísticos. Depois a gente pensa na gestação, e aí a gestação, a gente tem no início da gestação a predominância de um hormônio, para manter a gestação também é toda essa questão hormonal, mas vamos lembrar de algo pouco falado, mas que é muito comum quando a gente olha mais de perto, que é o pós-parto mesmo, porque você imagina que existia aquela enxurrada hormonal, estava inundada hormonalmente falando, e a hora que acontece o parto, muitas vezes essa queda brusca pode provocar a depressão pós-parto, é um puerpério mais difícil, então isso também tem a ver com hormônios. E se a gente for seguir nessa linha fisiológica, uma gestação, 2, 3 ou às vezes até a infertilidade, que também é algo muito comum nos dias de hoje, porque nós mulheres estamos optando cada vez mais por ter filhos mais tarde, e aí entra uma endometriose, que também é uma alteração hormonal, entra toda a questão da infertilidade, de óvulos mais antigos. Então, tudo isso a gente vai botando nessa conta. Na sequência, pensando nessa escadinha e nessa lógica, a gente vai falar da perimenopausa. A perimenopausa, muitas vezes, acaba acontecendo 4 a 6 anos antes da menopausa em si. Então, aquela menopausa floreada, do calorão, da mulher com o leque na mão, não necessariamente acontece assim, do dia para a noite virou a chave. Existe uma adaptação. O primeiro hormônio que acaba caindo nessa fase é a progesterona. Com a queda da progesterona, acontece uma insônia entre 2, 3 da manhã, às vezes um calorão no pé, uma irritabilidade, a memória já não fica tão boa assim. E depois, finalmente, aí sim a gente está falando da questão da menopausa, que aí a queda maior do estrogênio, como a queda de progesterona, testosterona, que em algumas mulheres, porque isso é extremamente variável, também pode ter essa queda. Então, assim, para te resumir de forma muito rápida, seriam essas todas as fases hormonais com esses hormônios que seriam os protagonistas dessas etapas. Doutora, mas a gente voltando um pouquinho para o começo aí das nossas fases, né? Quando a gente fala da puberdade e a primeira menstruação, existe uma variação aí muito grande dessa primeira até realmente entrar num ritmo que a pessoa aprenda a lidar? Camila, a tua pergunta foi ótima, porque é justamente isso. O nosso corpo, ele tem sim essa fase de adaptação, que é justamente isso que você falou, assim, eu me conhecer, eu entender como que funciona, eu saber que daqui para frente vai ficar desse jeito. Então, os 2, 3 primeiros anos após a primeira menstruação, tem toda essa irregularidade, que aí sim, não é um ciclo certinho, às vezes começa a ter cólica, às vezes não tem. Nossa, quando eu menstruei eu não tinha cólica, daí 4 anos depois você tá lá morrendo de cólica. Então, os 2 primeiros anos, em média, eles servem para fazer esse padrão de como que a coisa vai acontecer dali para frente, como que vai ser minha TPM, como que eu reajo, como que meu corpo vai ficar formado, como que é a questão do meu quadril, de mama e tudo mais. Então, esses 2 primeiros anos, pós a primeira menstruação, pós-menarca, é esse tempo de adaptação, sim. O Band News Informa está celebrando o mês das mulheres com a médica endocrinologista Thaís Mussi. A gente está conversando sobre como os hormônios definem as fases da vida das mulheres. Doutora, você citou 2 pontos muito importantes que eu queria pedir para a gente entrar um pouco mais a fundo, né, para explicar exatamente o que é a síndrome do ovário policístico e a endometriose. Então, a síndrome do ovário policístico, ela é
uma tendência, geralmente a menina, ela tem às vezes alguns outros casos na família, e geralmente ela cursa com uma alteração da insulina, que é um hormônio que o nosso pâncreas produz, da testosterona, às vezes de um, às vezes de outro, às vezes de ambos. Quando existe um aumento da testosterona, Bruna, a gente fala das características mais do hirsutismo, traduzindo é o quê? Uma pilificação maior. Então, assim, ela tem mais pelo, ela tem mais acne, a pele é mais oleosa. E quando existe em concomitância a alteração da insulina, a resistência insulínica, são as meninas, assim, que têm mais dificuldade para emagrecer. E essa resistência insulínica é como se, assim, ela reagisse quando existe uma ingestão de carboidrato, de glicose, né? Ela tem uma reação aumentada dessa insulina, e essa reação aumentada da insulina vai fazer com que propicie esse aumento de gordura abdominal, esse acúmulo de gordura abdominal. No caso da endometriose, a endometriose, ela é uma doença, que eles falam doença da mulher moderna. Por quê? Porque muitos ginecologistas, muitas teorias, elas vêm justamente no fato de que nós estamos demorando mais para ter filhos, por isso estamos tendo mais ciclos menstruais, estamos mais expostas ao estrogênio e por isso temos essa tendência maior a desenvolver a endometriose. Que a endometriose, ela é o tecido do útero em locais atípicos. Então, por exemplo, eu tenho uma endometriose com comprometimento intestinal, eu tenho uma endometriose com comprometimento da bexiga. Por ter muitas menstruações, por estar exposta há muito tempo, coisa que, vamos dizer, nossas mães, nossas avós já não tinham muito essa situação, né? A maioria delas, pelo menos. Doutora, e tem alguma medicação, algum tratamento para amenizar a síndrome do ovário policístico e a endometriose? Evitar alimentos ultraprocessados é um primeiro passo, porque ele pode te inflamar mais. A atividade física é muito bem-vinda por desinflamar, mas também existem medicações, desde anticoncepcionais até suplementos que podem ajudar bastante nessa questão da síndrome, no alívio dos sintomas também. Já no caso da endometriose, a premissa é evitar ao máximo possível que a mulher menstrue, para que não tenha essa exposição. Então, evitar ao máximo possível. Então, existem métodos anticonceptivos, existem anticoncepcionais de forma contínua, mas hoje já existe no mercado, sim, tratamentos hormonais mais voltados para a endometriose. Quantas vezes você, mulher, ouviu que estava irritada demais, brava demais ou histérica demais, quando, na verdade, seu corpo estava passando por milhares de processos que você nem saberia interpretar? Quantos dos preconceitos e machismos a gente poderia combater se as pessoas compreendessem minimamente os ciclos e a saúde das mulheres? O Band News em Forma está recebendo a endocrinologista Thaís Mussi para explicar justamente alguns pontos cruciais sobre saúde feminina. E, doutora, algo muito curioso, né, sobre esses preconceitos que a gente tem, questões da sociedade mesmo que a gente tem que lidar e que, na verdade, tem a ver com uma natureza humana, né, a natureza feminina. A gente ter, por exemplo, vergonha de pedir um absorvente ou ficar intimidada de falar sobre TPM no ambiente de trabalho. Como você vê isso hoje, como médica endocrinologista, né? A gente está avançando, a gente sabe falar mais sobre isso ou ainda falta muito? Eu acho que a gente já avançou muito, Bruna, e o que eu vejo no consultório? Parece que a gente vem com um rótulo, né? Tá irritada, tá naqueles dias. Automaticamente já associa que uma alteração de humor, coisa que, assim, todo mundo tem, homens e mulheres, todos temos, mas basicamente nós mulheres, por sermos seres muito mais hormonais, já está atrelado que se a gente tem alguma coisa, se a gente não está num dia muito legal, é porque é culpa do nosso hormônio, a gente está alterada, e a gente também já, acho que até se acostumou a colocar isso, né, justificar, às vezes até de uma forma mais leve, brincando com isso. Mas eu acho que a gente avançou muito, assim, em questão de realmente isso ser um assunto em pauta e os homens estarem mais compreensivos com isso. No meu ponto de vista, eu acho que sim. Acho que a questão toda de acesso às informações, eles também estão compreendendo mais. Eu vejo muito no consultório mulheres que chegam muito nessa idade da perimenopausa, menopausa, vêm junto com os seus maridos, com seus companheiros e relatam muito isso mesmo, assim. Tá muito difícil, o meu humor tá muito complicado, porque toda essa oscilação hormonal, ela pode sim ser tratada. E aí eu acho que a gente fica numa situação de a vida inteira acostumada é assim mesmo,
que a gente também, às vezes, não quer pedir ajuda, ou vai levando. E muitas vezes eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam assim, eu não me suporto. Eu tô realmente numa alteração muito grande. Porque uma TPM, sim, ela pode ser algo, assim, exacerbado, que nem a paciente mesmo tolera e fala assim, eu não estou no meu normal, eu não consigo estar bem. Então, eu acho que a gente avançou muito até no sentido das mulheres virem pedir ajuda e não encararem isso como algo, é normal, é assim mesmo, sabe? Isso no fundo é uma maravilha, porque você poder conversar, você poder dividir, porque é uma troca de experiência e não precisa ser uma coisa de grupos, né? Eu costumo dizer, eu sei que existe isso muito e obviamente as pessoas se ajudam e está tudo certo, se está valendo, né? Está ajudando as pessoas, mas eu acho assim, fica então naquele grupo, a gente divide só essas informações, essas dores. É tão importante você poder chegar e sentar do seu lado numa mesa de trabalho, pode ser um companheiro de trabalho que você tem uma certa liberdade de falar, nossa, eu tô essa semana tá muito complicado, tá difícil, porque eu tô irritado, eu tô cansado, o sintoma que pega nela, né, poder dividir, e não é que a pessoa é responsável por fazer alguma coisa, mas ela sabe, né, é igual você falar, gente, tô com muito frio, ou eu tô cansada, dormi pouco, né, então é você poder conversar com as pessoas, abrir e trocar esse tipo de informação, porque você, a partir do momento, eu gosto de falar muito isso, né, doutora Thaís, que você tem noção da sua condição. A hora que você entende qual é a sua condição, ela fica mais fácil de você lidar com ela, né? Concordo plenamente, Camila. E assim, eu acho que a gente está vivendo uma era que nós, endocrinologistas, por exemplo, a minha formação é Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Trabalhei no Círio. É uma formação extremamente clássica. Aí você abre uma rede social e você vê lá, implante hormonal vire a super mulher, a Mulher Maravilha. Então, assim, volte a ter a libido de 15 anos de idade, volte a ter... Gente, qualquer pessoa que tenha bom senso sabe que isso é praticamente impossível. Então, assim, a gente ficar à venda de milagres muito fáceis também é algo que tem que ter esse cuidado. Porque, beleza, você não precisa ficar sofrendo com calorão, sofrendo com a insônia, sofrendo com sintomas. Você pode sim melhorar e muito a sua qualidade de vida. Mas também não ser ingênuo ao ponto de achar que você, com 50, com 60 anos, você vai ter, às vezes, o mesmo gás, o mesmo pique, a mesma libido com 18 anos de idade. Que bom, se tiver, ótimo, tá tudo certo, tá tudo lindo. Mas também ter esse apoio das amigas, ou de pessoas próximas, ou com o grupo que você confie, para poder falar sobre isso e ver que também existe hoje, infelizmente, essa coisa assim, ou você se conforma, ou você vira algo sobrenatural. E, doutora, por que a gente tem tanta variação de humor nessas fases, em que os hormônios estão à flor da pele, né? A variação de humor, ela é proporcional, Bruna, justamente à variação hormonal. Então, assim, é muita variação hormonal. Relembrando, menopausa. De 4 a 5 anos antes, eu já começo a ter uma perimenopausa. Então, eu já começo a ter uma oscilação. Então, fica essa flutuação que reflete no nosso humor, no nosso sono. E aí, a gente está falando, agora eu estou falando perimenopausa e menopausa, mas pensando numa idade fértil, lá, 20 e poucos, 30 e poucos anos, que está menstruando, está tudo normal. Nós temos as fases do ciclo menstrual. Então, até tem muita, assim, eu já vi educadores físicos que fazem o treino voltado para a fase do ciclo, que é muito bacana, porque nós temos a fase menstrual, a fase folicular, a fase da ovulação, a fase lútea e a fase pré-menstrual. Todas essas fases, algum hormônio está sendo protagonista. Então, vai refletir no nosso humor. É só a gente pensar na nossa quando a gente está ovulando. A gente está mais feliz, a gente está mais tranquila, o humor está melhor, a gente gosta de se arrumar. Quando a gente está no pré-menstrual, você quer comer doce, você está irritada, qualquer coisa te tira do sério. Então, porque são quedas muito grandes, são variações muito grandes. Então, a gente reflete exatamente os nossos hormônios. Por isso que muita mulher, assim, não gosta de menstruar, para não ter todas essas flutuações, né? Dá pra gente estabelecer não sei se exatamente uma média de tempo anterior à menstruação? Ana, é variável, mas a média a gente pode falar 7 dias. Doutora, e a gente poderia dizer, que nem você mencionou sobre o pós-parto,
né? E a gente poderia dizer que no pós-parto, já que vem junto com a criança, né, existe esse abalo maior psicológico ou não? Porque nesses outros casos todos, somos nós com nós mesmas, obviamente que tem as pessoas que vivem com a gente socialmente ou familiares, mas o pós-gestação é uma coisa bem forte, né? Essa influência do ter um ser influencia também mais ainda, pode influenciar pelo lado psicológico, tem uma força muito grande do que só a variação hormonal que tem pós? Com toda certeza, influencia e muito, até porque assim, cada uma encara de um jeito, né? Mas a queda hormonal, ela é muito brusca, e às vezes, Camila, eu já presenciei casos no consultório de assim, mulheres inférteis, que passaram por processo de FIV, por inseminação, por fertilização, enfim, por toda aquela situação, conseguiram ser mães, mas tiveram depressão pós-parto. Por essa queda hormonal muito grande, durante o processo de gestação também, de querer engravidar, fazer toda uma situação também, um estímulo hormonal muito alto, e a hora que tudo isso sai de cena, que todos esses hormônios despencam, por mais que você tenha ocitocina, às vezes você não consegue amamentar, isso já também é um ponto contra, no sentido da questão do bem-estar, da depressão pós-parto. Tem vários fatores que entram na conta. E aí depende muito do momento que a gente está passando, da nossa rede de apoio. Então, é um momento muito delicado, muito delicado. O Informers, a nossa convidada hoje é a médica endocrinologista Thaís Mussi. Ela está conversando com a gente sobre as fases da vida da mulher do ponto de vista hormonal. E, doutora, a gente falava há pouco sobre ciclo menstrual. Tenho mais uma questão sobre isso, sobre a irregularidade. Quando um ciclo é muito irregular, o que isso quer dizer? Pode dizer muitas coisas, desde uma irregularidade como assim, eu menstruo hoje, só daqui 3 meses. Pode ser um indício de uma síndrome de ovário policístico, uma irregularidade menstrual, até na questão do padrão, às vezes, Bruna, muito coágulo, uma menstruação com muita cólica, uma menstruação que não é normal, com muita dor, incapacitante, pode ser um sinal de uma endometriose. Uma irregularidade menstrual, por exemplo, a mulher que está na perimenopausa, nesses 4, 5 anos antes da menopausa, ela pode começar a ter ciclos mais curtos ou ciclos mais longos. Então, varia muito a questão, assim, o tipo da irregularidade e a faixa etária da mulher para a gente poder fazer essa conexão. Doutora, tem outros fatores, que a gente sempre, é tudo hormônio, né? Tudo hormônio. Tudo hormônio, é uma loucura. Por exemplo, a nossa tireoide, né, que produz, como que, assim, para a mulher, qual é a diferença dela e do homem, essa função toda, e tanto do hipotireoidismo ou do hipotireoidismo, quanto isso influencia nesses momentos da vida hormonal da mulher? Influencia muito. Eu tinha a minha chefe da Santa Casa, a doutora Nilza, ela falava assim, tireoide, teu nome é mulher. Porque a mulher, ela é muito mais suscetível a ter alterações de tireoide. Nessas fases, especialmente, assim, eu, por exemplo, eu fui mãe aos 40 anos. Eu tive infertilidade, eu tive endometriose, eu passei por processo de tentar engravidar, e a minha tireoide alterou na gestação. Hoje a minha tireoide é normal, mas realmente essas fases, puberdade, gravidez, às vezes até a entrada na menopausa, podem ser fases que sim desencadeiam, porque a alteração da tireoide, ela vai refletir em praticamente todo o nosso corpo. Uma tireoide que não funciona tão bem, que é um hipotireoidismo, deixa tudo muito mais lento, mais moroso, mais devagar, até uma alteração e uma irregularidade menstrual, Bruna, como uma tireoide mais acelerada, um hipertireoidismo, também vai me deixar mais, às vezes, brava, irritada, com uma menstruação mais abundante também. Então, isso sim, a tireoide também acaba refletindo no nosso humor e também no nosso ciclo menstrual. Puberdade, TPM, gravidez, menopausa, a vida de uma mulher é feita de fases. O Band News Informa abriu espaço para discutir preconceitos e esclarecer dúvidas comuns sobre a saúde feminina nesse mês em que se celebra a mulher.
A nossa convidada é a médica endocrinologista Thaís Mussi. Camila Hirsch, com você. Doutora, a gente estava falando um pouco sobre a tireoide, né, no bloco anterior, e eu, por exemplo, tenho hipotireoidismo, né, e a gente sabe dessa característica do cansaço, de estar num ritmo mais lento. Eu fico imaginando se eu não tivesse, como é que eu ia estar, que eu acho... coitado do pessoal do meu lado. Mas, enfim, as pessoas falam muito dessa diferença, do distúrbio, né, do ter algum problema hormonal. Será que eu tenho algum problema hormonal? As pessoas se questionam muito isso, o meu metabolismo, a tireoide, o quanto realmente isso nas mulheres acontece, realmente é muito comum ou não, porque eu acho que existe uma confusão, às vezes, do seu ciclo, dessas variações que são normais, dos distúrbios metabólicos mesmo, né, ou não? Sim, tem muita variação, até tem muito que a gente se fala muito hoje, como eu puxei o gancho lá atrás, essa questão de alta performance em tudo, né, essa coisa de ter que estar sempre a mil com o raciocínio maravilhoso, se ter pique para acordar às 4:30 da manhã e fazer tudo que você precisa fazer da conta do dia. Então, assim, essas alterações hormonais, de fato, elas acabam influenciando bastante nessa situação, e nós, mulheres, sim, somos mais suscetíveis a isso. Então, por exemplo, uma tireoide desregulada vai te deixar cansada, mas pensando num hipotireoidismo, né? Mais cansada, o ciclo menstrual irregular, o intestino mais lento, a pele mais seca, mas a partir do momento que eu regulei, já está dentro do normal. E aí, às vezes, Camila, é um ritmo de vida errado, vou colocar entre aspas, porque assim, às vezes é um ritmo de vida que eu consigo ter, que eu quero justificar que possa ser um metabolismo alterado, ou possa ser uma alteração hormonal, e na verdade é o básico que não está sendo bem feito. Eu não estou tomando água, eu tomo só refrigerante e café o dia inteiro, não me hidrato, não paro para ir no banheiro, porque eu estou lá no banheiro já precisando sair, fazer outra coisa. Então, aquela coisa tão acelerada, que é natural a gente pensar, é alguma coisa hormonal, porque eu não era assim, ou porque eu não fazia dessa forma, era diferente. Mas se a gente for colocar, assim, talvez de uma forma estatística, de fato, os problemas hormonais ou metabólicos existem, mas é pequeno perto, é uma parcela pequena perto, de fato, dessas alterações de mudança do estilo de vida. Porque, assim, hoje tudo é alta performance, né? A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e de uma maneira indefectível. Tem que ser, assim, a gente se cobra muito, nós mulheres temos isso, né? Se cobrar demais, o perfeccionismo, você não conseguir ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor amiga, a melhor filha, a melhor esposa, alguma coisa está errada, né? Uhum. E na verdade, então, é legal as pessoas saberem, porque antes de se entregar para esses hábitos de vida que teriam, que você falou, poxa, da água, né, coisas que parecem que são simples, né, mas são as mudanças mesmo de estilo de vida, de alimentação, de hábitos saudáveis, já faz muita diferença, porque a pessoa vai se sentindo mais cansada, nesse caso, ou com alguma alteração, uma chateação, uma deprê, uma falta de energia, e aí ela joga a responsabilidade para cima de um problema hormonal, que na verdade foi o que você disse, a hora que se ele foi detectado, está controlado, tomou o negocinho, gente, está tudo certo, né? Então, assim, mas tem que ter a nossa ajuda, do nosso lado. Exatamente, eu acho assim, é super válido e inteligente a gente olhar, ver como é que está a nossa situação por dentro, nosso hormônio, nossa tireoide, nossas vitaminas, Camila, porque muitas vezes hoje a gente fica o dia inteiro fechado em consultório, em escritório e tudo mais, você não pega um sol, a vitamina D está lá no pé, e você pode estar achando, eu estou cansada porque eu tenho uma tireoide alterada, e às vezes é uma deficiência de vitamina D. Um ciclo menstrual abundante, que eu sangre muito e meu ferro está lá no pé, eu não vou ter energia para nada. Então, também, assim, o olhar para a questão, assim, exames, vamos colocar, dar nome aos bois, ser prática e olhar como estão meus hormônios, como estão minhas vitaminas, como que está minha saúde metabólica e hormonal, extremamente importante, muito, muito, muito válido. Mas, mais importante ainda é ter essa questão do feijão com arroz bem feito. É isso que eu falo muito no consultório, porque endócrino a gente, né, está lidando com esses pacientes, com essas alterações hormonais, de perto, e muitos pacientes chegam com isso assim, eu vim porque eu quero ver meus hormônios, quero ver porque eu tenho certeza que tem alguma coisa alterada, e às vezes não tem, e é essa coisa do voltar para o básico bem feito, de fazer o que a gente precisa fazer, mas até o dormir, né?
Você falou sobre rendimento, doutor. Eu queria puxar um pouco a sardinha agora para o lado do exercício físico, né? De que maneira os hormônios impactam no rendimento, né? Na hora de você fazer um treino. E até falando, né, das fases mesmo da vida da mulher. Uma mulher que está na pré-menopausa, uma mulher que está na puberdade, como isso é diferente, né? O hormônio no exercício físico nessas fases. Nessas fases. Vamos pegar lá no começo, então, Bruna, um ovário policístico. Pensando que a menina ela tem uma resistência insulínica maior, a atividade física vai fazer com que essa resistência insulínica caia. Eu tendo uma queda da minha resistência insulínica, eu melhoro minha síndrome do ovário policístico. Pensando na questão da gestação, se eu me exercito, eu tenho muito mais chance de não ter uma pressão alta, uma eclâmpsia, de não ter um diabetes gestacional, eu consigo me manter mais no peso. Voltando só um pouquinho até na endometriose, o exercício físico na endometriose, ele libera hormônios de bem-estar. Bom, o exercício físico libera os hormônios de bem-estar, porque a gente sabe essa situação, mas para a endometriose, que é uma coisa crônica relacionada com dor, tem uma importância muito grande, e eu melhorando minha atividade física também, automaticamente, assim, estou melhorando minha testosterona, acaba caindo um pouquinho o estrogênio também, tudo isso entra na conta. Na perimenopausa, a importância do exercício, muito mais um exercício resistido, uma musculação, um funcional, um pilates puxado, uma yoga puxada. Por quê? Porque eu preciso massa óssea. É a fase que meu estrogênio vai lá para o pé e é o meu estrogênio que mantém meu osso bom, a minha saúde óssea. Então, se eu faço atividade física, eu consigo melhorar minha massa óssea. Hoje, a maior causa de morte das mulheres em perimenopausa e menopausa não é câncer de mama, não é câncer de útero. São situações cardiovasculares, é derrame, é infarto mesmo. Então, a falta do estrogênio, ela deixa mais suscetível, fica mais exposto. Então, fazer exercício físico acaba melhorando tanto a questão performance, saúde cardiovascular e proteção óssea também. E a mulher que está menstruada e vai treinar, é mais difícil para ela nesse período? É bem mais difícil. Na fase folicular, na fase de ovulação, eu tô ótima, eu consigo, eu tenho força, eu vou, eu faço, eu aconteço. A hora que eu começo a entrar na fase lútea, depois do pré-menstrual, eu já tô mais cansada, tô mais desanimada, não tenho tanta força, eu já não consigo fazer direito. Então, isso também faz diferença, sim. E nesse sentido, doutora, não seria, por exemplo, você pode segurar um pouco a onda do treino, mas se você também vencer essa sensação que está te dando, também ajuda a amenizar essa queda também, né? Muito, Camila, porque é isso, não é para não treinar, é para adaptar o treino. Porque deixar de treinar vai ser muito pior, sem dúvida nenhuma. Então, talvez, uma coisa assim, que você está desafiando lá a carga, ou fazer um exercício, assim, de mais, que te desafie, mas de mais força, é mais interessante nessa primeira fase do ciclo. Mas um aeróbico, uma coisa mais tranquila, um alongamento, um exercício um pouco mais suave, diferente, é melhor na segunda fase, porque uma caminhada, uma corridinha leve, eu vou conseguir fazer de uma maneira muito melhor na segunda fase, na primeira também, mas um exercício de força, ele é melhor executado na primeira fase. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente teve um especial para celebrar o mês das mulheres. A gente falou aqui sobre as fases da vida da mulher, falamos muito sobre hormônios. A nossa convidada é a médica endocrinologista Thaís Mussi. Camila, foi uma aula aqui para a gente se conhecer mais, né? Umas para lembrar o que já passou, outras para o que espera na vida, né? Que vai chegar, se Deus quiser. Mas eu acho que é importante a gente, né, doutora, entender e aceitar as fases. Por isso que é importante você conhecer, ter o conhecimento, ajudar quem está do teu lado, aceitar a fase que teu corpo está e não esperar dele coisa que ele não pode te dar. É verdade, assim, eu gosto muito dessa questão do autoconhecimento, eu invisto muito nisso em mim, e eu tenho aula de meditação e mindful, e a minha instrutora, ela é super novinha, ela fala muito isso, quando a gente olha com essa autocompaixão, não é um conformismo, é muito mais assim, ok, eu estou aqui menstruada, com cólica, não tenho vontade nenhuma de sair desse sofá, mas vai me fazer bem.
fazer uma caminhada vai me fazer bem. Então, essa que é a diferença do conformismo, de aceitar, no sentido de aceitar e se conformar, mas um aceitar que eu não estou bem, que eu não estou num dia talvez tão legal, mas agir. Porque nós temos todas essas variações. Pode ser variação de tireoide, pode ser variação de ferro. Então, por exemplo, se eu tenho um ciclo abundante que eu sangro lá 7 dias, 10 dias, eu vou ter um nível de ferro mais baixo, eu vou estar mais sem pique, sem energia, como eu falo, um carro sem combustível, uma vitamina D baixa, uma vitamina B12 baixa. Hoje, muitas mulheres optam, mulheres e homens, mas a gente está falando de mulher, assim, não comer carne vermelha. A gente sabe que a nossa fonte de vitamina B12 é carne vermelha, então como que eu posso olhar para isso, suplementar? Tudo isso entra na conta. A gente não precisa ficar sofrendo. Graças a Deus, hoje a gente tem muita coisa boa, a gente evoluiu muito, então cada um sabe aonde aperta o sapato. E é aquilo, opa, tá menos apertado, já tô num lugar melhor. Legal demais, quero agradecer muito a participação e os esclarecimentos da médica endocrinologista Thaís Mussi nesse especial de Mês das Mulheres. Doutora, muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, doutora. Obrigada, gente. Camila, hora de ir embora. Quem quiser se empoderar com você, como é que faz? É só vir treinar comigo, me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho aí embaixo, Hirsch, HIRSCH. Uma boa semana para todas as mulheres e uma boa semana para você, Bruna, e até o final de semana que vem. E você, ouvinte, pode acompanhar todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, no canal do YouTube e tem também o nosso perfil no Spotify. Feliz Dia das Mulheres e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.